Você olha para o seu filho adulto e sente um nó na garganta. Depois de tudo que você fez, a sensação é de que ele simplesmente esqueceu o valor do seu esforço, do seu tempo e de todos os seus sacrifícios? Se a ingratidão do seu filho adulto tem pesado no seu coração, é vital que você saiba. Esta dor é real, é profunda e ela é compartilhada por inúmeros pais da nossa geração. Sentir-se desvalorizado por quem mais amamos é uma das experiências mais isolantes que existem na vida familiar. Este vídeo não é sobre julgar seu filho, nem sobre listar o que ele deveria ter feito. É sobre virar a chave, buscar a origem do problema e focar no que está sob o controle agora, como pai ou mãe maduro. Eu prometo que, ao final desta conversa, você terá uma nova lente para enxergar essa dinâmica e as ferramentas para começar a transformar a relação, saindo do ciclo da mágoa e entrando na esfera do entendimento e do respeito mútuo. Vamos desvendar as 3 grandes razões psicológicas pelas quais a gratidão pode estar ausente nessa fase da vida dele e o que você, com sua sabedoria acumulada, pode fazer para restaurar o equilíbrio emocional de toda a família. A dor da ingratidão é uma das mais agudas que um pai ou mãe pode sentir, justamente porque ela atinge o âmago do nosso instinto de doação. Não é apenas a falta de um obrigado, mas a sensação corrosiva de que anos de dedicação, de noites mal dormidas, de escolhas financeiras difíceis e de renúncias pessoais foram, no final das contas, desvalorizados ou até mesmo tomados como um direito adquirido. É natural e é justo sentir-se magoado. Essa mágoa, na verdade, é um sinal poderoso de quanto amor e energia você investiu nesse ser humano. O problema começa quando transformamos essa mágoa em uma cobrança silenciosa ou explícita, o que, ironicamente, afasta ainda mais o filho. Nossa geração de pais, muitas vezes, confundiu o conceito de amor incondicional com a ausência de limites e de frustração. Criamos filhos que, em muitos casos, não precisaram lutar por suas necessidades básicas ou até mesmo por seus confortos, porque nós estávamos sempre lá, antecipando cada desejo. Esta é a primeira e mais profunda raiz da ingratidão que vemos na fase adulta, a confusão entre o que é um presente da vida e o que é uma obrigação do mundo. Se tudo sempre veio facilmente, sem que o esforço de outra pessoa fosse visível, a gratidão simplesmente não tem espaço para florescer. A primeira explicação psicológica para essa aparente ingratidão está no que chamamos de o fardo da dívida impagável. Pense comigo. A gratidão é um sentimento leve, uma apreciação por um presente. Já a obrigação é um peso, uma conta a ser paga. Muitas vezes, o filho adulto, mesmo que inconscientemente, sente que todo o amor e sacrifício dos pais se transformaram em uma dívida gigantesca que ele jamais conseguirá quitar. Essa sensação de dívida impagável não gera gratidão, gera, na verdade, ressentimento e até mesmo uma necessidade de rejeitar a fonte da dívida para se sentir livre. Para o filho, é uma forma distorcida de buscar a autonomia. Ele pensa ou sente, se eu reconhecer o quanto meus pais fizeram, eu serei eternamente devedor e nunca poderei ser eu mesmo, completamente livre. Rejeitar o sacrifício parental ou minimizá-lo torna-se um mecanismo de defesa psíquico para estabelecer sua própria identidade adulta sem o peso esmagador de uma gratidão eterna. A ingratidão, neste contexto, é um grito silencioso por independência. A segunda grande razão que observamos nos consultórios é a busca tardia pela individuação. A individuação é o processo psicológico de se tornar um indivíduo separado e distinto dos pais. Idealmente, isso começa na adolescência, com as rebeldias naturais. No entanto, muitos filhos, especialmente os mais dependentes ou os que foram excessivamente protegidos, adiam essa separação para a fase adulta, quando as expectativas de vida já estão altas. Eles chegam aos 30, 40 anos, ainda tentando se provar para si mesmos. Nesse processo tardio, a forma mais imediata de se diferenciar e de demarcar território é muitas vezes criticar, desvalorizar ou simplesmente ignorar as fontes de onde vieram, as regras, os valores e sim, o auxílio constante. A ingratidão é usada como uma ferramenta, mesmo que subconsciente, para cortar o cordão umbilical que, para ele, ainda parece apertado. Ele não está sendo ingrato com você, mas sim com a versão do passado que ele precisa deixar para trás.
É uma atitude dolorosa e imatura, mas fundamentalmente sobre ele e não sobre o seu valor como pai ou mãe. Por fim, a terceira explicação, e talvez a mais difícil de aceitar, é a síndrome do direito adquirido. Esta síndrome é um subproduto direto da cultura do filho-rei, na qual a criança aprendeu que o mundo, e principalmente os pais, existem para servir às suas necessidades e vontades. Se essa mentalidade não for corrigida por limites firmes e pela experiência de frustrações e consequências naturais, ela se cristaliza na fase adulta. O filho adulto com não é ingrato porque não te ama. Ele é ingrato porque realmente acredita que tudo o que você fez e o que continua fazendo não é um presente, mas sim a sua obrigação contratual como pai ou mãe. Quando analisamos os dados sobre psicologia familiar nas últimas 3 décadas, vemos uma correlação clara entre a superproteção parental e a diminuição da capacidade de tolerar frustração e, consequentemente, da prática da gratidão. Estudos mostram que crianças que foram autorizadas a resolver seus próprios problemas, que enfrentaram as consequências naturais de suas escolhas e que tiveram que contribuir para o ambiente familiar, desenvolveram um senso de apreciação muito maior. O que é percebido como ingratidão é muitas vezes apenas a manifestação de um ego adulto que nunca foi obrigado a ceder ou a reconhecer o esforço do outro. Pense no caso de Dona Lúcia. Ela financiou a faculdade integral do filho, pagou a entrada do primeiro apartamento e até hoje, aos 70 anos, faz a compra de supermercado semanalmente. Quando ela, um dia, pediu a Pedro, o filho, que passasse um sábado ajudando-a com uma mudança simples de móveis, ele se irritou, disse que tinha a própria vida e a acusou de tentar controlá-lo. A dor de Lúcia era imensa e ela dizia: "Eu fiz tudo por ele e ele não pode me dar uma tarde?" A chave, no entanto, não estava na ingratidão de Pedro, mas na dinâmica que se estabeleceu. Pedro não via as compras como presentes, mas como a extensão da responsabilidade parental. E pior, Lúcia usava o sacrifício passado como uma moeda de troca para o serviço presente, o que ativava o ressentimento de dívida em Pedro. A ingratidão dele era uma reação ao que ele percebia como manipulação emocional, ainda que o cerne da questão fosse a ausência de limites claros desde o início. Diante desse cenário, a perspectiva transformadora que proponho a você é sair da posição de vítima cobradora e entrar na posição de arquiteto da sua própria paz. Você precisa parar de atarar a gratidão como um retorno sobre seu investimento e começar a ver seu papel como um construtor de legado, não um cobrador de dívidas emocionais. A gratidão, se vier, deve ser um presente espontâneo dele, não um tributo obrigatório. A verdadeira transformação começa quando você aceita que a felicidade dele não é mais a sua responsabilidade primária e que a sua paz é. Isso nos leva às estratégias práticas, às ações que você pode tomar hoje, a partir dos seus 50 anos, para mudar essa dinâmica para sempre. A primeira é o que chamo de o reset da ajuda e dos limites. Se você ainda está provendo ajuda financeira ou prática constantemente, é hora de fazer um inventário e, em muitos casos, de parar ou diminuir drasticamente. Isso não é punição, é a reintrodução da consequência natural. Sente-se com seu filho em um momento neutro e use a comunicação não violenta. Diga algo como: "Filho, eu te amo e sempre amarei. No entanto, percebi que o meu apoio constante, que sempre foi dado com amor, pode estar inadvertidamente impedindo você de alcançar a sua plena capacidade de autonomia e de lidar com os desafios da vida adulta. A partir de, será ajustado ou encerrado. Seja firme, mas amoroso. Se ele reagir com raiva ou ingratidão, reitere. Eu entendo sua frustração, mas esta decisão é para o nosso bem e para o seu crescimento. Não é uma punição, é uma transição de papéis. Você está devolvendo a ele a responsabilidade pela sua própria vida adulta." A segunda estratégia prática é a proibição categórica da missão de resgate. Quando seu filho adulto enfrentar uma dificuldade, seja financeira, profissional ou pessoal, resista ao impulso automático de pular na frente para resolver. Ele está pedindo ajuda ou está pedindo para ser salvo? Há uma diferença crucial. Se ele te liga em desespero porque não pagou uma conta, você pode ouvir com empatia, mas a sua resposta deve focar no como e não no quem. Pergunte: quais são os seus próximos 3 passos para resolver isso? Ou, o que você aprendeu com essa situação para evitar que ela se repita?
Você está o ensinando a pescar, não dando o peixe. A terceira estratégia é focar energicamente na sua própria vida, investindo no seu eu pós-parental. Se o seu filho vê que a sua vida gira exclusivamente em torno dele e da família, ele se sente sufocado e, inconscientemente, A ingratidão dele é uma forma de te empurrar para longe, forçando você a ter uma vida própria. Comece um novo hobby, retome um curso, invista em amizades e viagens. Quando seu filho perceber que você está ocupado e feliz, a dinâmica muda. Você se torna um modelo de autonomia e não uma figura de sacrifício. A ingratidão dele perde a força, porque a sua felicidade não depende mais do reconhecimento dele. A quarta, e talvez a mais sutil, mas poderosa, estratégia é redefinir a comunicação, focando no presente e no futuro, e jamais no passado. Evite a armadilha de começar frases com "depois de tudo que eu fiz por você". Essa frase é tóxica e transforma qualquer diálogo em uma cobrança. Quando vocês conversarem, fale sobre o presente dele, sobre os seus projetos, sobre notícias neutras. Se ele trouxer o passado, aceite o que ele diz, sem a necessidade de correção. Se ele critica a sua criação, por exemplo, não se defenda. Apenas diga: "Eu fiz o melhor que pude com a sabedoria que eu tinha naquele momento, e agora olhamos para frente". Desarmar a cobrança e o ressentimento mútuo é um ato de maturidade. Entenda que a gratidão não pode ser ensinada na fase adulta através de sermões ou recordações de sacrifícios. Ela é aprendida através da experiência de que a vida é difícil, de que as coisas têm um custo e de que a ajuda é um privilégio, não um direito. Ao impor limites amorosos e saudáveis, você está, paradoxalmente, dando a ele a chance de sentir gratidão genuína no futuro, porque ele finalmente terá o espaço para reconhecer o valor do seu esforço sem o peso da dependência ou da dívida. Lembre-se, o seu valor como pai ou mãe não é medido pela gratidão do seu filho adulto. Seu valor é medido pela sua capacidade de amar e de se doar. Você cumpriu a sua missão de criar um ser humano. Agora, a missão dele é ser um adulto responsável, e a sua missão é ser um indivíduo pleno, livre e feliz em sua maturidade. Deixe a dor da ingratidão como um lembrete do que você se doou, mas não permita que ela defina o seu futuro. Você tem o direito e a responsabilidade de viver a sua próxima fase com leveza, alegria e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Comece hoje a construir os limites que libertarão você e ele. A paz começa em você.